Olá, queridos e amados estudantes, paz e saúde a todos. Hoje nós vamos falar de um outro assunto que se refere ao processo de colonização da América pelos espanhóis. E falar desse processo de colonização, vamos lembrar inicialmente que os espanhóis foram os primeiros a chegar ao continente americano com Colombo. Ele chegou aqui achando que havia chegado às Índias, fez várias viagens indo e voltando para a Europa, passando principalmente pela região da América Central, nessa região aí das ilhas de São Domingos, atual Cuba, República Dominicana. Falar do início da colonização é entender que a expansão em direção ao interior ocorreu devido aos europeus, aos espanhóis não encontrarem uma grande quantidade de ouro e prata de imediato, daí essa necessidade de novas colonizações. A partir de 1504 em diante, eu já tenho várias expedições com esse interesse colonizador. Agora, quando a gente fala da dominação sobre os impérios e reinos que existiam aqui, as comunidades nativas, se fala de dois importantes conquistadores. Um, Hernán Cortés, o conquistador do Império Azteca, que chegou às terras do Império por volta de 1519, e o outro, Francisco Pizarro, que conquistou o Império Incaico por volta de 1532. Falar dessa dominação é entender que o primeiro contato entre europeus e nativos foi um primeiro contato inicialmente amistoso. Só que posteriormente o que nós vamos ter é o uso constante da violência. Os nativos mal sabiam que aquele contato amistoso se transformaria depois em um intenso processo de dizimação da população nativa do continente americano. Mal sabiam eles que aqueles homens que estavam chegando vestidos e em grandes embarcações iriam trazer toda uma prática de genocídio e etnocídio sobre as comunidades indígenas. E falar desse processo de dominação é entender os fatores da dominação. Como é que eu tenho um Cortés, por exemplo, que chegou aqui à América com menos de 600 soldados e conseguiu dominar um vasto império que tinha aproximadamente 3 milhões de habitantes? Entre os fatores da dominação, queridos, podemos elencar, por exemplo, o uso das armas de fogo. Os canhões, os mosquetes, a própria espada fizeram diferença, mostrando a ideia de superioridade militar. E aí o detalhe, alguns pesquisadores chegam a dizer que o uso das armas de fogo não fez tanta diferença assim, por quê? Porque em regiões de clima frio ou em momentos de guerra, quando estava ocorrendo chuva, eles não poderiam estar utilizando essas armas de fogo. Teriam dificuldades de atirar com elas, enferrujavam, por exemplo. E o próprio disparo da arma está ligado também a uma outra ideia, de acharem que os europeus eram deuses. E, por acharem que eram deuses, mostrou-se entre algumas comunidades indígenas uma verdadeira passividade do nativo. Então, teve comunidade que não resistiu à dominação porque achava que aquilo era um sinal do castigo divino, os deuses chegando para reprimir, para punir os pecadores. Um outro diferencial da dominação, e que é um diferencial militar, foi o uso do cavalo. Queridos, o cavalo era um animal desconhecido das comunidades indígenas da América. Gerou até um espanto inicial. E o cavalo sempre mostrou a ideia, desde a antiguidade, de superioridade militar, gerando uma maior agilidade dos exércitos, rapidez, ok? E um outro ponto que foi muito utilizado pelos europeus foi o incentivo à rivalidade interna, fazendo amizade com os povos dominados. Isso Cortés fez muito bem. Buscou perceber que existiam povos dominados, insatisfeitos, e fez amizade com esses povos.
aquela velha ideia do inimigo do meu inimigo acaba se tornando o meu amigo. Estimulou-se essa rivalidade aqui no continente americano e se utilizou dessa estratégia também sobre o continente africano. E por fim, nós temos também as doenças do Velho Mundo que foram trazidas para cá pelos europeus, a varíola, o sarampo, a gripe, onde as comunidades indígenas não possuíam anticorpos para essas doenças, acabavam adoecendo e, consequentemente, levando ao óbito de centenas de nativos do continente americano. Voltando a falar de Cortés, queridos, Cortés, como eu disse, foi uma das lideranças, entre vários outros, mas coube a ele a chegada ao Império Azteca e a dominação sobre esse império. Chegou aqui por volta de 1519, já estabelecia relações de comunicação, porque desde o início da colonização, por volta do começo do século XVI até 1519, queridos, já existiam colonos aqui que já estavam, inclusive, trabalhando como intérprete das comunidades indígenas e contribuíam para esse contato e com essa relação de comunicação entre espanhóis e Império Azteca. Até membros religiosos de comunidades jesuítas tinham esse papel, porque aprenderam o dialeto, a língua indígena. Cortés, junto com seus soldados, entraram na capital do império, Tenochtitlan, e foram inclusive muito bem recebidos pelo imperador Montezuma, que ofereceu a eles abrigo, ofereceu a eles alimento. E como Cortés foi abrigado no próprio império, na capital, no castelo do imperador, ele aproveitou essa proximidade com o imperador para fazer do imperador seu próprio prisioneiro em seu próprio palácio. É neste momento aqui, queridos, que Cortés obriga o imperador Montezuma a declarar fidelidade total ao rei da Espanha. Declarar fidelidade ao rei da Espanha significava a quebra da própria autoridade do imperador, e lembre que o imperador era considerado praticamente um representante de Deus. Nós tínhamos a ideia de um Estado teocrático. Isso, consequentemente, representava uma quebra da sua influência política dentro da sociedade e dentro do próprio império. Declarar fidelidade ao rei da Espanha, ao rei Carlos V. O outro detalhe é dizer que a tensão de fato se intensifica por volta de 1520, e em 1521 já tem o controle total dos espanhóis sobre o Império Azteca. E por que as tensões se intensificam e inicia, a partir desse momento, o conflito aberto? O estopim de tudo isso foi durante uma celebração religiosa, onde os espanhóis invadiram o templo maior da capital da cidade de Tenochtitlan e assassinaram vários astecas. Neste momento, isso gera uma rebelião contra os europeus. Nesse momento, o próprio imperador Montezuma, aconselhado pelo Cortés, ele se vê forçado a pedir aos súditos que não resistissem à dominação, àquela dizimação, e diante disso, e sem muito prestígio nesse momento, o rei acabou sendo morto pelos inimigos. Alguns argumentam que ele acabou levando uma pedrada, e essa pedrada foi agravando seu estado de saúde, que acabou levando ao óbito. Ok? Portanto, a partir desse momento, os problemas se intensificam. O próprio Cortés se viu obrigado, diante das resistências internas das comunidades indígenas, das revoltas contra a dominação europeia e do grande número agora de mortos europeus, de alguns feridos também, Cortés se viu obrigado a sair da cidade de Tenochtitlan, da atual cidade do México.
ele foge. Esse episódio da saída, que se deu aí no final de julho de 1520, 30 de julho de 1520, esse episódio é conhecido como Noite Triste. E por que significa essa noite triste? Porque foi o momento da retirada de Cortés com sua tropa, mas ele se retirou estrategicamente, buscando novos reforços para poder retornar à capital do império e dominar todo o império definitivamente, que foi o que aconteceu. Posteriormente, em 1521, depois de um cerco de 75 dias, de aproximadamente 3 meses, os espanhóis, coordenados, liderados por Cortés, ocuparam a capital. E aí, a observação, ocuparam a capital com a ajuda de 50 cidades controladas, subordinadas ao Império Azteca. Aquela ideia que foi colocada anteriormente: o inimigo do meu inimigo se torna meu amigo. Isso Cortés soube aproveitar, estimulando a rivalidade interna e dando apoio, conseguindo apoio das cidades controladas pelo Império Azteca, porque uma tendência natural de quem se encontra dominado é querer sair da dominação. Por fim, para concluirmos, a resistência ainda continuou existindo após a morte do imperador Montezuma. Quem assumiu foi o imperador Cuauhtémoc, que foi posteriormente capturado por Cortés, torturado e executado em 1525. Queridos, um detalhe último aí sobre a dominação espanhola, porque quando a gente tem a atual cidade do México, há uma sobreposição não só cultural, mas arquitetônica, porque a cidade do México foi construída em cima da antiga cidade de Tenochtitlan. Até hoje nós temos vestígios arquitetônicos que comprovam a existência da grande civilização que foi a civilização asteca. Ok? Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.